Um dos vídeos mais assistidos desse canal é um em que eu falo que o tratamento do burnout não pode ser só descansar, como muita gente, incluindo profissionais da saúde, recomendam pra gente. Tira umas férias, vai descansar, porque burnout e cansaço são coisas diferentes. Você já parou pra pensar nisso? Que estresse e cansaço são coisas diferentes? Por quê? Porque normalmente quando a pessoa passa o dia inteiro correndo, trabalhando, feito louco, tem trilhões de reuniões, de problemas, tem que buscar o filho na escola, volta, tem que cuidar da casa, dá um problema, um imprevisto, pega trânsito, a pessoa chega no fim do dia e fala assim, ai, tô super estressado. Mas isso, na verdade, é uma generalização que as pessoas vão fazendo, que inclusive ajudam a piorar a percepção que as pessoas têm a respeito do burnout. É por isso que a gente ouve muito, você precisa relaxar, isso todo mundo tem, que mimimi, porque as pessoas com essa generalização passam a achar que estresse é a mesma coisa que cansaço, mas não é. E a principal diferença entre o estresse e o cansaço é, você tem que parar pra pensar nas coisas, hein, pra vir insights, é o medo. A principal diferença entre o cansaço e o estresse é o medo. Quando você tem todos os componentes que te deixam cansado, correria, sobrecarga, né? Muito trabalho, muita coisa para fazer, filho para cuidar, casa para cuidar, às vezes cuidar dos pais, dos irmãos, de alguém que tá precisando da sua ajuda, de você mesmo, de ir pra academia, de pagar boleto, de resolver os problemas, de pegar trânsito. Isso te deixa cansado. Quando a gente tá cansado, a gente descansa, tira férias, dorme e passa. Quando, junto com tudo isso, você tem uma sensação de medo, que te deixa achando que não tá dando conta, que podem acontecer coisas ruins porque você não tá dando conta, porque as pessoas estão dando conta, você não, porque você não tá sendo valorizado, seu esforço não tá sendo reconhecido, você se sente ressentido, você fica frustrado. Esse medo, que todo mundo sente medo, mas esse medo, quando em excesso, quando junta com essas coisas todas que deixam a gente cansado, é que deixa a gente estressado. Então, o sujeito que está correndo o dia inteiro, chega em casa acabado e fala, tô estressado, ele está cansado. Ele pode estar exausto. Mas ele só vai estar estressado se acompanhando ele em todas essas atividades que deixam ele cansado, houver medo. Medo de perder o emprego, medo de não dar conta, medo de cair doente e não poder fazer as coisas que tem que fazer, medo de não ser reconhecido, medo de ser demitido, medo de puxarem seu tapete, medo de não dar tempo de você fazer as coisas que você quer fazer, medo de não ter dinheiro no fim do mês, medo de... Enfim. Se você tem uma sobrecarga e você tem um índice de medo alto e contínuo, você tem um estresse. E o estresse alto e contínuo dá num burnout. Então muita gente foca em diminuir as fontes de sobrecarga do dia, o que está absolutamente certo, porque a sobrecarga em excesso leva você ao limite físico e mental, você tem um esgotamento, tudo isso vai contribuindo para o seu nível de estresse e para você chegar num burnout. Então não está errado, mas além de focar no que todo mundo foca, no que quase todo mundo foca, porque tem gente que insiste em ser resistente e não mudar a situação, mas considerando as que mudam, focar em diminuir ou alterar a forma de lidar com as coisas que te causam cansaço, sobrecarga, exaustão, é fundamental, mas não é o que vai resolver a sua vida. Se você não tirar o medo, você não está resolvendo a questão do estresse. Você está fazendo a mesma coisa que a pessoa que decide que tirar férias vai resolver um estresse, um burnout, uma fadiga de adrenal. Está tampando buraco. Você precisa resolver a raiz do problema. Então, além de você tirar essa sobrecarga da sua vida, além de você criar maneiras de lidar com aquilo, seja pedindo ajuda, delegando, lidando de outra forma, você precisa tirar o medo da sua vida. Tem que tirar a sobrecarga e tem que tirar o medo da sua vida. Aí você fala assim, é impossível, todo mundo tem medo. Impossível, todo mundo tem medo. Mas quem chega numa situação de burnout, geralmente tem uma forma de ver as coisas que deixa a gente com mais medo, né? É por isso que a gente acaba tendo comportamentos vitimistas, sabotadores, porque a gente tem medo. A gente, quando tá se encaminhando para um burnout,
a gente começa a ter aquela sensação de que a gente não tá dando conta das coisas. Então a gente tem medo de não dar conta. A gente tem medo que percebam que a gente não tá dando conta. A gente tem medo de perder o emprego porque percebem que a gente não está dando conta. A gente tem medo de ser cobrado na família porque percebem que a gente não está dando conta das nossas, vamos dizer, tarefas, atribuições, responsabilidades e comprometimentos para com os nossos familiares. A gente tem medo de perder a situação de status financeira ou de estrutura emocional que a gente tem hoje. Porque por pior que esteja a nossa situação, a gente se sente seguro com uma coisa que é conhecida. Então a gente precisa tirar esse medo de tudo o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. Quem é muito estressado, geralmente tem o medo permeando todos os pensamentos. A gente está sempre em alerta, a gente está sempre ansioso, a gente está sempre esperando o pior acontecer. E eu tava pensando sobre isso outro dia e eu li um livro que foi me recomendado lá no centro espírita que eu frequento, mas não tem nada a ver com religião que eu vou falar aqui, tá? É uma questão de como a gente encara a nossa vida de uma maneira geral. Então eu desenvolvi um esqueminha mental para ir treinando a minha mente, para ir mudando a minha forma de pensar em relação especificamente ao medo. Porque quando a gente começa com esse processo de terapia para recuperação do nosso estresse, para mudar a nossa forma de pensar e lidar com a vida de outras formas e tal, a primeira coisa que acontece é a gente identificar o que a gente faz errado. E é um pouco desesperador isso, porque você fazia errado, mas você não percebia. Aquilo não te chamava atenção. Quando você começa a identificar que você está fazendo uma coisa que te sabota, por exemplo, uma coisa que você faz errado porque faz mal para você ou porque não faz bem para você, na hora que você identifica isso, você fala, meu Deus do céu, você acha que você está dando menos conta ainda. Porque começa a chamar a atenção, começa a chamar a sua atenção as coisas que você fazia errado e antes você não percebia. Então, em primeiro lugar, houve uma percepção da minha parte de que eu sou maior do que o meu medo, que é quando a gente começa a perceber o que a gente faz errado, a gente começa a perceber a intensidade daquilo na nossa vida. A gente começa a perceber como a gente tem medo de tudo, como a gente já parte do princípio que as coisas ruins vão acontecer. Então, vamos usar um exemplo, acho que vai ajudar até a eu explicar essa estratégia aí que eu inventei, porque eu acho que pode te ajudar também. Então vamos dizer assim, que eu precise fazer eu preciso ir numa consulta, num lugar que é do outro lado da cidade, vou demorar pra caramba pra chegar, lá a gente fica esperando, demora muito, então eu já saio de casa falando, aliás no dia anterior, né, eu já falo, ai meu Deus, amanhã fudeu, né, porque eu vou ter que ir naquele lugar, vou ficar super exausta, vou ficar cansada, e vou pegar trânsito, vou chegar acabada, daí vou dormir mal, aí amanhã vou estar um lixo e tal. Essa cadência de pensamentos é o medo que faz com a gente. E o vício da gente em ter medo. Porque a gente vai se acostumando tanto a pensar assim que vira um vício mesmo. Então, sem perceber, a gente já sabe o que vai acontecer com uma certa situação. Então, eu já sei que eu vou lá amanhã, eu já sei que eu vou pegar trânsito, eu já sei que eu vou ficar super exausta, eu já sei que vai demorar, eu já sei que eu vou ter que subir aquela escada gigante, eu já sei que eu vou voltar acabada e eu vou estar passando mal. Aí eu comecei a fazer assim, na hora que porque daí eu comecei a identificar esse tipo de coisa, eu falava, gente, eu não posso pensar assim, eu não posso pensar que vai dar tudo errado, porque quanto mais a gente pensa que vai dar tudo errado, mais errado a coisa dá. A gente precisa ter ali um otimismo, um positivismo, não coisa de gente maluca que acende um incenso e fala, tudo vai dar certo, porque o poder de... Não, é uma questão da gente não se derrubar, da gente não se sabotar. Então assim, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. E eu não sei o que vai acontecer amanhã. Será mesmo que é 100% de certeza que eu vou nesse lugar amanhã e vou pegar trânsito e vou ficar exausto e vou ficar um lixo, vou ficar não sei o quê? Porque eu comecei a perceber que quando a gente acredita nisso, a gente já vai com uma energia, com um mau humor, a gente já vai esperando o pior. A gente vira aquela pessoa que fala assim, tá vendo? Eu sabia, ó, eu já sabia... E quando você espera o pior, você foca no pior, você está ajudando a sua mente a continuar funcionando da forma sabotadora que te estressa. Como a gente corta isso? Porque na hora que a gente percebe que está fazendo isso é aquele desespero. Então eu inventei uma estratégia para mim, que é... Eu enrolo, né, para falar, mas é que eu sou muito tagarela, gente. Ai, meu Deus. Que é o seguinte, na hora que eu identifico
que eu estou pensando numa situação daquela maneira, por conta do medo, eu identifiquei. Então, putz, eu tô achando que amanhã vai acontecer tudo isso de ruim, mas na verdade eu não sei o que vai acontecer. Então, isso é o medo. Isso é o meu medo me preparando para o pior. E isso me sabota, e isso me estressa. Então, a primeira coisa que eu penso é, eu não quero mais sentir medo. Porque esse é o objetivo desse treino mental. De chegar numa hora em que eu não sinta mais medo. É óbvio que não existe uma pessoa que não sinta medo de nada nenhum tempo, mas eu não quero mais sentir esse medo que me acompanha em tudo o que eu penso na minha vida. Eu não quero mais sentir medo. Daí eu imagino esse medo saindo de mim. Literalmente, eu imagino, eu fecho o olho e eu imagino como se fosse sei lá, uma sombra preta. Você imagina do jeito que fizer sentido pra você, mas eu imagino como se fosse uma sombra preta que tá no formato do meu corpo e que na hora que eu falo, eu não quero mais esse medo, e imagino o medo saindo de mim, essa sombra preta sai do meu corpo, vai embora e desaparece. Ela sai do meu corpo e desaparece. E aí eu penso que eu estou mais leve. Gente, é um treino mental, tá? Nas primeiras vezes você vai se sentir um maluco. Você vai falar, meu Deus do céu, eu não posso contar isso pra ninguém. Não conto pra ninguém, tá? Mas eu já dou minha cara pra bater mesmo aqui, então eu conto as coisas pra vocês. Então, eu não quero mais sentir esse medo. Identifiquei o medo, não quero mais sentir esse medo. Eu imagino o medo saindo de mim. Tô mais leve. E aí eu imagino a situação de novo, sem medo. Como seria pensar nessa situação sem medo? Então, seguindo o exemplo. Eu vou amanhã a um lugar longe, tem escada, mas eu vou dar conta. Ué, a mesma possibilidade de eu não dar conta é a possibilidade de eu dar conta. Eu vou dar conta. Eu vou ficar cansada, mas não vou passar mal, não vou ficar exausta. Sabe, eu posso até descobrir amanhã, quando eu colocar o meu corpo à prova nesse nível de cansaço, posso descobrir que eu até melhorei mais. E aí, gente, só que assim, você não pode pensar isso e em seguida pensar, imagina, besteira. Você tem que confiar naquilo. Nas primeiras vezes é mais difícil, depois você vai, é um treino, você vai ficando um pouco menos resistente. E aí o que você percebe de cara é a energia que você vai para esse lugar. Então amanhã eu tenho esse lugar que eu tava com muito medo de me sentir exausta, e eu normalmente vou para esse lugar pensando já que no final das contas eu vou estar exausta, eu vou dormir mal, vou passar mal e vou estar um lixo amanhã, mas eu vou para esse lugar com um outro olhar, com uma outra forma de pensar. Eu vou confiando que o que vai acontecer eu vou dar conta, seja o que for, ficando cansado ou não, tendo que subir a escada, ficando exausto ou não, e dormindo à noite ou não. Faz tudo parte de um processo de aprendizado e de recuperação do meu corpo. Porque geralmente a gente vai, fica exausto, volta e fala, ai, tá vendo, eu não tô melhorando, ai meu Deus, que bosta, gente, vai ser sempre assim. Se você vai e pensa, deixa eu ver o que vai acontecer, você vai com uma outra forma de encarar a vida, você vai com outra energia. Você vai confiando que você pode não passar mal, que você vai ficar cansado, mas não vai ficar exausto, que o que você está fazendo ali vale a pena esse esforço, porque é para sua recuperação. Você volta e fala, que bom, eu dei conta, eu tô cansada, mas eu não tô passando mal. E aí o truque é você seguir com essa forma de pensar o maior tempo que você conseguir. Então assim, se você faz isso e daí você de noite não dorme e fala, tá vendo? Ai, eu não devia ter ido, meu Deus do céu, eu fico pensando que eu não vou ficar tão cansada, mas olha, eu fiquei... Não, você não dormiu? Eu não dormi, mas tudo bem, porque a partir de agora eu tenho certeza que vai melhorar. E eu não dormir hoje não foi uma coisa que me surpreendeu, mas também não quer dizer que tá tudo perdido. Então, é uma mudança de atitude em relação às coisas. Eu não estou bem hoje, mas eu vou ficar melhor. Eu estou melhorando. É que é uma melhora lenta. Entendeu? Eu acho que é como se você tivesse que conversar com um amigo seu que estivesse passando por essa mesma situação. Imagina que você tá bem de saúde e o seu amigo tá com fadiga de adrenal e ele fala, ai, amanhã eu tenho que ir naquele lugar, eu vou ficar cansado, ai meu Deus do céu, eu vou ficar exausto, depois eu não vou dormir, vou ficar um lixo. O que você falaria pra ele? Não, você não sabe, vai e não se cansa com essa energia de que vai ficar exausto. Vai e vê o que acontece. Aí ele volta e fala, ai, eu fiquei cansado. Tudo bem, você ficou cansado porque é uma recuperação difícil. O seu corpo tá funcionando todo errado, ele tá colapsado. O seu corpo chegou no limite.
né? Mas agora você tá fazendo tratamento, você vai melhorar, cada vez vai estar melhor. E é uma coisa de pouquinho em pouquinho, um pouquinho por dia, é mais difícil da gente perceber, não é uma melhora abrupta, uma coisa assim. Mas fica calmo, que você tá melhorando. Você não falaria isso de coração pro seu amigo? Então por que pra você fala, tá vendo? Ai, meu Deus do céu, nunca vou sarar, que bosta, tô fudido. É uma questão de como a gente trata a gente mesmo. E é o medo o medo que tá no nosso pensamento em relação a tudo, que faz a gente se tratar mal assim, a gente se sabotar assim, a gente achar que tudo vai dar errado sempre, que com a gente tudo dá errado. Você pode comparar com os outros, comigo dá sempre errado, já sei o que vai acontecer, vai dar errado. Esse treino é pra gente mudar essa forma de pensar, porque não existe nenhum elemento real, se você parar pra pensar, que determine que você é mais fudido que os outros. Isso é uma coisa da sua cabeça, isso é uma crença que a gente inventa em algum momento da vida, ou ao decorrer da vida, né, ao longo da vida. Então eu vou propor pra você fazer o que eu propus pra mim, que eu já comecei a fazer, e por isso que eu sei que nas primeiras vezes a gente se sente um idiota, mas passa, tá? Então assim, pensei numa situação, identifiquei meu medo, e não quero mais sentir esse medo. Imagina o medo saindo de mim, e eu ficando mais leve. Agora pensa de novo nessa situação sem o medo. É isso. Você pensa nessa situação sem o medo e aí você se conecta com essa energia. Essa energia boa, essa energia de confiança, essa energia de que as coisas pra você vão dar certo. Elas podem não estar dando certo agora, mas você já tá no caminho para que elas deem certo. Precisa começar de algum lugar. Sempre tem um primeiro passo. E aí você tenta segurar essa conexão com essa energia o máximo de tempo que você conseguir. E claro, na primeira vez você vai desconectar rápido, mas você volta e tenta de novo. E aos poucos você vai construindo um novo hábito. Você tem o hábito de pensar que tudo vai dar errado? Vamos construir aquele novo hábito de que as coisas podem dar certo. Você tem o hábito de sempre focar nas coisas que estão dando errado, nas porcarias que você ouve, nas coisas que você não consegue fazer, na falta de ajuda que você tem? Vamos construir um novo hábito de você conseguindo enxergar soluções, sabendo que de alguma forma você vai conseguir enxergar a porta que você tem que abrir, o caminho que você tem que seguir. Se você não tem ajuda, mas de alguma forma aquela ajuda vai chegar pra você e você vai conseguir perceber e você vai resolver aquele problema. É uma questão de atitude. Essa atitude a gente tem que levar pra vida, porque essa atitude negativa é que estressa a gente, deixou a gente doente. A atitude contrária é que vai fazer a gente sarar. Não adianta fazer tratamento médico, não adianta fazer terapia se você continua com medo, se você continua apegado, resistente a mudar o seu pensamento. Esse é o segredo do negócio. Bora treinar a mente?